Boa noite, bem-vindos a mais um Espiritualidades. O tema do nosso programa de hoje é a vida após a morte. Por isso, trago dois convidados que vão explicar tudo sobre esse assunto por duas vertentes completamente diferentes. Nosso primeiro convidado é José Lucas, membro da direção da ADEP, Associação de Divulgadores do Espiritismo em Portugal. E a nossa segunda convidada é a Angélica Guidini, que é dentista, mas pertence ao IAC e é professora de Conscienciologia há 20 e tal anos. Boa noite aos dois, como estão? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Então vamos começar pelo José Lucas, que é um tema mais conhecido, menos estranho para as pessoas, não é? Que vamos falar sobre a doutrina kardecista. O que vem a ser a doutrina kardecista ou o espiritismo vulgarmente chamado? A doutrina espírita, ou espiritismo, é uma doutrina que aparece em meados do século XIX, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e é uma doutrina que aparece na sequência de um conjunto de investigações que o professor Hippolyte Rivail, que adotou depois o pseudónimo de Allan Kardec, levou a cabo, demonstrando a imortalidade da alma. Portanto, pela primeira vez, até então, até 1857, acreditava-se na vida para além da morte. A partir de 1857 deixou de ser necessário acreditar, porque isso ficou evidenciado, ficou demonstrado à sociedade, até a posteriori, com outros investigadores, como o Sir William Crookes, Oliver Lodge, etc. Então, o espiritismo em geral, o que é que nos diz? Diz-nos que assenta em 5 princípios básicos, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E o que é espírito para vocês? Espíritos somos todos nós. Uns estão dentro do corpo de carne, quando estão aqui na Terra, e outros estão fora do corpo de carne, quando o nosso corpinho já não tem mais vitalidade e morre, né? Portanto, para a doutrina espírita, o espírito é o ser eterno, é a consciência que ora toma uma forma, ora toma outra. Ora pode reencarnar como mulher, ora pode reencarnar como homem, ora pode reencarnar em África ou na Argentina, nos Estados Unidos, em Portugal. Mas o espírito é sempre o mesmo? O espírito é sempre o mesmo, com todo o seu acervo de conhecimentos que ele vai adquirindo ao longo das vidas sucessivas, buscando sempre na vida seguinte aprimorar-se, retificar erros do passado e aprender coisas novas em busca de um devir mais feliz. Mas em relação ao espiritismo, não é? Nós podemos dizer, ou vocês consideram que somos um espírito, ou portanto um corpo habitado por um espírito, ou um espírito que habitará sempre um corpo, de vez em quando? De vez em quando está corpo, de outras vezes Eu estava-me a lembrar ao bocado daquele episódio que a Heloísa foi trocar de blusa. Pois, estava aqui igual, eu trouxe uma blusa igual ao painel que é aqui de trás. Trocou de blusa e não deixou de ser a Heloísa, não é? É isso que o espírito faz. Quando o corpo já não lhe serve, ou porque está gasto, ou teve um ataque cardíaco, ou porque está com um cancro ou qualquer coisa, o espírito troca de corpo. Ele mantém uma estrutura energética, um corpo energético, o seu corpo espiritual, mantendo a sua identidade num outro plano vibratório, num outro plano existencial, e depois, quando precisa de reencarnar, de voltar para evoluir, não só no planeta Terra, como noutros planetas, ele toma outra roupa, tal como a Heloísa fez. Não é? Exato. Agora, para dentro da vossa doutrina, o que significa a morte? O que é a morte? A morte é uma quimera. A morte é aquele papão que nós aprendemos aqui no Ocidente, é uma desgraça, é algo que é horrível, não é? E que destrói corações e às vezes vidas, mas a morte é uma quimera. A doutrina espírita demonstrou que a morte é apenas uma passagem para um outro estado existencial. De tal maneira que nas nossas reuniões mediúnicas ou reuniões espíritas em contato com o mundo espiritual, muitas vezes manifestam-se através dos médiuns pessoas falecidas que nem sabem que morreram. De tal maneira a morte é suave, principalmente quando a morte é lenta, não é? Naquelas pessoas que estão no hospital, que não morrem abruptamente. Muitas vezes é como um acordar
como às vezes quando nós acordamos no nosso quarto e demoramos assim uns segundos a tomar consciência onde é que eu estou, né? Pronto, é mais ou menos como se fosse assim. Portanto, a pessoa sente-se num novo plano existencial, vê-se com o seu corpo espiritual, que é igual ao nosso corpo de carne. Mas vamos lá, não é? E não tem, se não tiver conhecimentos, obviamente, não tem consciência de que morreu. Portanto, segundo a vossa doutrina, eu estou aqui, morri, o que acontece? Eu sinto como se tivesse dormido e acordo do outro lado. Não, provavelmente se lhe der uma síncope, se o seu corpo cair para o lado... Vai causar grandes estragos, mas pronto, essa não, parte a não Heloísa não cai, não é? Ficará, se calhar, aí, e como tem alguns conhecimentos de espiritualidade, às tantas, olha para o corpo e diz assim, olha que giro, eu morri e tal. Então vou procurar mentalizar. Finalmente leve. Finalmente leve. Eu acho que morrer é a primeira coisa que eu digo, é finalmente leve. Mas diga-me uma coisa, mas a pessoa é assim, não está preparada, não sabe de nada, não acredita em nada. Porque há imensa gente que não acredita, certo? E entretanto, acorda do outro lado. Não é? É imediato. Ou seja, tem a síncope aqui e está do outro lado logo. Sim, ou já sim, está a se ver? Como é que vocês explicam essa passagem? É uma passagem ou se vai passando? Na morte súbita é uma passagem e a pessoa muitas vezes não tem consciência do que aconteceu. Entra num estado, pode entrar num estado de perturbação ou não. Isso vai depender tudo do estado de tranquilidade interior que a pessoa tenha adquirido, de paz, de harmonia, de bem-estar, de bem ao próximo que tenha executado. Todos esses fatores serão determinantes para o seu estado de alma. O seu estado de alma vai determinar o tipo de morte que a pessoa tenha, calma ou agitada, tranquila, serena ou inquieta, dolorosa, difícil. Não é? E as mortes por acidentes? Também somos nós que construímos a nossa própria morte? Não, muitos dos acidentes... Ou o nosso estado de espírito? Muitos dos acidentes que se dão, alguns são programados, sem dúvida nenhuma. Nomeadamente aqueles acidentes em que morrem grande número de pessoas, os chamados resgates coletivos, mas há outros acidentes que são nitidamente vítima da nossa incúria, não é? Ninguém reencarna, ninguém nasce no planeta Terra para andar a conduzir, por exemplo, com 3,2 gramas de álcool ou com 2,5. Portanto, há muitos acidentes... Mas também ninguém encarna para um desgraçado qualquer vir com 3,5 por cima de nós e acabar connosco. Como é que é feita essa relação? Há muitos acidentes, por isso é que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta de provas e de expiações. Significa isso que todos nós estamos num processo expiatório, isto é, a reparar situações de vidas passadas, mas tendo em conta ainda a pouca evolução do planeta, a mediocridade não diria, mas a inferioridade moral que todos nós ainda carregamos, é um planeta onde o mal se sobrepõe ainda ao bem, onde a iniquidade ainda se sobrepõe ao bem. Então, aí nós estamos sujeitos a provas, coisas que não estavam previstas acontecer na nossa vida ou que não têm a ver com o nosso karma, entre aspas, com a nossa lei de causa e efeito, mas que podem eventualmente acontecer. E alguém pode morrer de véspera? A não ser o Peru. Como assim? Ou seja... se nós temos um destino, se o nosso caminho está traçado, se o nosso karma está traçado, embora eu acredito que as pessoas vão construindo novos karmas, não é? E que ao contrário do que muita gente pensa, que acha, bem, deixa-me que eu vou pagar só na próxima, eu acho que se começa a pagar esses karmas aqui nessa vida mesmo. Mas pronto, isso é só o que eu acredito. Mas, por exemplo, há a possibilidade de o meu projeto, o meu plano de vida ser de X anos e de repente acontece uma fatalidade ou morrer por engano. Acontece isso? Não é por engano, são as tais contingências da vida do planeta Terra. Isso acontece frequentemente. A pessoa ter, por exemplo, uma perspectiva de vida, por exemplo, de 70 ou 60 anos e aos 40 anos num acidente falecer. Ou pode acontecer também o oposto, por mérito, ficar mais alguns anos na Terra se isso for útil para a sua evolução. Os espíritos dizem que isso para eles não é importante, porque a pessoa depois numa próxima reencarnação pode continuar o projeto que iniciou numa vida anterior, continuando assim na aquisição de conhecimentos e também de conteúdos ético-morais que o projetem para uma espiritualidade mais saudável. Mas as pessoas, voltando atrás, não é, ao momento da morte, as pessoas morrem, não é?
e ficam a ver tudo o que se está a passar aqui ou não? Depende do grau de consciência da pessoa. Tem outros que se desapegam e vão logo... Sim, podem ter consciência. Há pessoas que assistem ao seu funeral, que assistem a tudo, né? Como podem entrar num período de perturbação muito grande e não ter essa consciência. E depois, portanto, isso seria um primeiro momento. E nós chegamos lá do outro lado e o que é que nós encontramos? Porque, portanto, existem mensagens psicografadas, os espíritos devem ter contado muita coisa, não é? Como é que é? O que é que se passa? Há o mesmo conceito nosso cristão do céu e do inferno? Há lugares melhores? Não há lugares melhores? O que é o éter? É o quê? O que é? A gente vai para onde? Pegando um pouco naquela passagem de Jesus que dizia: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Nós espíritas vemos esse conceito não só referindo-se aos milhões de planetas que existem pelo universo, mas também para os milhões de planos espirituais que existem. Enquanto nós na Terra estamos, passa a expressão, todos ao molho e fé em Deus, né? Pronto, o inferno é aqui, pessoas não é? mais evoluídas, pessoas menos evoluídas. No mundo espiritual nós vamos para planos existenciais de acordo com a nossa evolução espiritual, né? Portanto, as pessoas mais tranquilas, mais evoluídas, irão para planos mais felizes, mais calmos, é aquilo que vulgarmente os católicos chamam o céu, não é? As pessoas, sei lá, que matam, que prejudicam o próximo, que causam muito sofrimento, que fomentam guerras, etc., irão para planos existenciais onde estão pessoas nesse nível vibratório. É uma questão de afinidade vibratória. E esses planos mais negativos são os que estão mais próximos da Terra? Segundo alguns espíritos referem, sim. Embora nós possamos estar em qualquer parte do plano espiritual ou até no plano terreno, em paz ou num inferno interno. Tudo claro. Vai depender da nossa mente, né? Às vezes já há pessoas que dizem que vão fazer uma viagem à China ou aos Estados Unidos para esquecer, sei lá, um divórcio, um desaire da vida, e acabam por ir e levam o problema consigo. Normalmente, né? O problema muda de lugar. Então, o que o Espiritismo nos vem trazer é, de facto, essa necessidade da nossa reforma íntima, da nossa automelhoria, da nossa espiritualização, para que, independentemente do cenário onde nós estivermos, nós estejamos bem, estejamos em paz. Portanto, a nossa felicidade não depende dos outros, do exterior, do marido, da mulher, do patrão, do filho, mas depende sempre e só de nós, de como nós vemos as situações, como encaramos os problemas e como apontamos as baterias da nossa mente no sentido de solucionar essas situações. Se as apontamos com tranquilidade, com serenidade, com calma, ou com revolta, com agitação, com tranquilidade. Portanto, para nós, não é? Volto novamente a insistir nisso, quando morremos, não é? Estamos num outro plano, como é que é a nossa vidinha? Também vai depender dos planos existenciais. Segundo os espíritos referem, eles levam uma vida muito parecida com a nossa. Em colónias, em cidades, no mundo espiritual, onde as pessoas continuam a trabalhar, continuam a aprender. Isso é uma alegoria que normalmente já tem aparecido em filmes e novelas e tudo isso. Eu não sei se você leu um livro chamado Nosso Lar, que explicava que era um mundo tal qual. Sim, e não só o Nosso Lar, há mais outros 11 livros desse espírito, André Luiz, que foi médico na Terra e que ditou, André Luiz, que ditou através do médium franciscano Xavier. Então, os espíritos dizem que a vida continua num contínuo de atividade, de aprendizagem, de retrospectiva do que foi a vida terrena e de uma perspectiva da vida futura, da próxima reencarnação. E como é que é a questão de tempo? É o mesmo tempo cronológico nosso? Ou seja, no plano espiritual, um dia são 24 horas? Nos planos mais próximos da Terra, sim. Nos outros, os espíritos dizem que têm alguma dificuldade em nos transmitir a sua realidade por falta de vocábulos existentes na Terra. No entanto, uma imagem que eles nos dão é de que toda a vida terrena é uma duplicata muito ténue, muito imperfeita, da vida organizada no mundo espiritual. Portanto, podemos daí aferir que a vida no mundo espiritual é muito melhor organizada, muito
melhor concebida do que a que nós temos aqui na Terra, quer a nível da organização das cidades, do espaço, do trabalho, do mérito, etc. E quando é que é determinado que um espírito volta à Terra ou terá que reencarnar Volta a reencarnar. De realçar que nós espíritas defendemos a reencarnação apenas dentro da condição humana, no estágio evolutivo humano, portanto, não defendemos a metempsicose, que defende a hipótese de se reencarnar num corpo de animal, porque isso seria um retrocesso evolutivo. Ai, mas olha que tem gente que bem que merecia, não? Já me esqueci da sua pergunta. Não, se nós, portanto, quando reencarnamos, não é? Qual é o tempo que é? O tempo varia. Ou quando é que se define que aquele espírito está pronto a voltar à Terra ou terá que voltar à Terra? Varia de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. Alguns cientistas têm identificado crianças, principalmente aquelas crianças que se lembram de vidas passadas, nomeadamente o Dr. Ian Stevenson, que é um famoso psiquiatra americano, que estudou cerca de 3.000 casos desses, e que hoje defende que a reencarnação é uma realidade com base em factos científicos, e ele não é espírita. E geralmente essas crianças que têm lembranças de vidas passadas são crianças que passam muito pouco tempo no plano espiritual, entre 1 a 5 anos. Mas porquê? Por desígnios divinos que nós desconhecemos. Outras pessoas estão no plano espiritual 50, 40, 70 anos, 100, 200, até que voltem. Tudo depende da necessidade de cada um. E vocês consideram que aquela pessoa que escolhe o que é que vem fazer de volta? Se a pessoa tiver capacidade, se tiver consciência, se tiver equilíbrio, ela é que pede aos supervisores da reencarnação para são vir... os supervisores da reencarnação? São espíritos mais evoluídos. Portanto, há uma hierarquia. Digamos, a hierarquia é mais no sentido moral. Claro, moral, uma hierarquia no sentido de digamos graus de aprimoramento, exatamente, vamos dizer, digamos assim, como um aluno numa universidade pede ao seu assessor de tese para orientar num determinado caminho, como é que eu hei de fazer isto, como é que ainda inserir aquele capítulo, este anexo, etc. Também nós vamos pedir uma orientação a esses orientadores. Olha, eu gostava de reencarnar nesta determinada situação, a colaborar na sociedade como professor ou como varredor ou como político, etc. Casar, sei lá, programar a vida. Nós programamos a nossa vida. Quando não temos condições para programar a nossa vida por estarmos numa situação de perturbação muito grande, então esses benfeitores espirituais programam a nossa vida sabendo o que é melhor para nós. Assim como nós fazemos aos nossos filhos pequenitos, né? Que programamos o seu dia, quando é que deve ir para o recreio, quando é que deve voltar, porque agora vai chover, deve entrar. Agora, e nós que estamos cá desse lado, como é que nós devemos lidar com os nossos mortos? Essa é uma pergunta muito bem tirada. Devemos lidar com eles como se eles estivessem cá. E senti-los vivos, portanto, porque as pessoas não morreram, apenas mudaram de casa, mudaram para um outro plano existencial. Nós tivemos um caso muito interessante numa associação espírita onde colaboramos, de um senhor nosso amigo, lá no Centro de Cultura Espírita, falecido, que através de um médium deixou uma mensagem muito enigmática. Digam ao meu irmão que não se preocupe, que vai correr tudo bem. E depois um dos elementos ficou encarregue de entregar aquilo ao irmão, e temos de ver se isto bate certo, o que é. E entretanto esqueceu-se do papel no bolso e só passado 15 dias é que foi entregar, e quando ele viu aquilo, os olhos ficaram marejados de lágrimas, porque com a data da mensagem, ele 2 dias a seguir ia fazer uma operação ao coração, conforme tinha feito, e ninguém sabia desse facto. Então, as pessoas estão do lado lá da vida, estão tão vivos quanto nós, e interessam-se por nós. Mas isso não é prendê-los muito cá? Não é não deixá-los evoluir ou não? Não. Eles têm as suas vidas, têm os seus afazeres, muitas vezes vêm-nos visitar. Agora, nós do lado de cá não devemos ter aquele pensamento possessivo, doentio, de desespero, de tristeza. Ai, faz-me tanta falta o meu marido, a minha mulher, o meu filho. Não. Devemos ter pensamentos otimistas, de alegria, relembrar sempre os familiares naqueles momentos
de alegria, de festas, de bem-estar, não é? E enviar aqueles pensamentos de ânimo, olha onde estiveres, tu estejas bem, nós aqui estamos bem, porque a nossa mente é uma poderosa fonte emissora de ondas, né? Que os nossos companheiros captam do lado lá da vida. A telepatia, aliás, está provada em laboratório isso é mais a área pelo da Angélica. casal José Banks Rani e Luísa Rani, né? Já nos anos 60. É exatamente agora com a Angélica que eu vou conversar sobre Conscienciologia, Angélica. Para já, eu acho que convém explicar o que é a Conscienciologia. Convém. Então... A Conscienciologia, na verdade, tem muita afinidade com tudo que o José falou. Mas a Conscienciologia estuda propriamente a consciência. E essa consciência é o espírito? É o espírito, é a alma, é o ego, é a personalidade, o que se queira chamar. Tem uma sinonímia muito extensa para a consciência. Agora, a consciência, o estudo da consciência sistematizado é a Conscienciologia. A consciência nós vamos considerar que é um princípio evolutivo, que nós não sabemos a origem, não sabemos do que é feita a consciência, mas sabemos que a consciência utiliza energia para se manifestar. E é através dessas energias que estão disponíveis na natureza, disponíveis até nas outras dimensões de manifestação, essa consciência vai desenvolvendo, tem a capacidade de desenvolver os atributos, ou se queira chamar qualidades, ou, enfim, inteligências, capacidades que vão fazendo com que ela naturalmente vá passando de estágios menos maduros para estágios mais maduros, dentro de possibilidades, na verdade, infinitas, porque o que tudo indica, o desenvolvimento da consciência não acaba nunca. E essa consciência, o alma, como queiram chamar, ou o espírito, é intemporal, ou seja... Intemporal. É intemporal. Intemporal e, ao que tudo indica, eterna. Ou seja, há sempre hipótese de captar informação e adquirir conhecimento, sempre. Em qualquer dimensão, em qualquer estado, como estávamos falando aqui, na dimensão física, na dimensão extrafísica, vivos, mortos, mas a com um corpo, com outro corpo, nós podemos sempre estar captando informação, dependendo do nível de lucidez que nós tenhamos a esse respeito também. Né? Mas a Conscienciologia acredita ou advoga a reencarnação? Sim, nós não utilizamos o termo reencarnação, devido antes de falar em reencarnação, a gente gostaria de dizer só que a Conscienciologia, enquanto linha de conhecimento, ela não tem nenhuma conotação religiosa, nem mística, nem esotérica, não. É mesmo uma proposta de um estudo metodológico. Então, nós observamos que o termo reencarnação é utilizado, mas nós utilizamos o termo ressoma ao invés de reencarnação, ou seja, retomar... Sim, eu gostei. Ou seja, o soma o que é? O soma é o corpo físico. Só vem do grego a palavra que significa corpo. Então, a ressoma significa que a consciência, o espírito, a alma, ou o que se queira denominar, utiliza, ou seja, faz conexões energéticas com o corpo físico durante um período que é a vida intrafísica, ou esse período que nós estamos aqui, no caso... A vida intrafísica, na linguagem. Que é a reencarnação. Seria a nossa vida dentro do planeta Terra, ok? No planeta Terra, nesse caso, onde nesse momento nós estamos nesse planeta. A nossa vida. Como encarnados. Como encarnados. Então, essa ressoma faz com que nós, consciências, durante um período que pode ser de anos, ou meses, ou minutos, estejamos conectados a um veículo físico, a um corpo físico. Mas, na verdade... reencarnados, ou seja, nós não utilizamos esse termo por isso, porque parece, ao que te indica pelas evidências, até por experiência pessoal, a consciência, sai desse corpo. Então, nós não estamos encarnados o tempo todo. Nós temos a hipótese de estarmos aqui agora conversando, e daqui a pouquinho a gente vai repousar, deita ali no sofá, fazemos uma projeção de consciência para outro veículo. Isso é a saída do corpo, que é a saída do corpo, que é que a gente chama de experiência fora do corpo, ou projeção da consciência. E daí surgiu a Conscienciologia, porque ela surgiu do estudo deste fenômeno, que é a projetabilidade lúcida. Mas, exatamente. Ou seja, a capacidade dessa consciência sair do corpo e se manifestar com lucidez fora do veículo físico, fora da dimensão física, fora desse contexto todo. E quando o corpo... caput. Então, significa o quê? Então, significa que há uma projeção de consciência, efetivamente, final para esse corpo. Ou seja, nesse corpo físico, eu saio do corpo, nós saímos do corpo,
pela última vez. Entende? Então, pela última vez, vai haver uma saída e não vai haver uma entrada outra vez. Porque as conexões energéticas não permitem isso. Isso é a morte. Vamos lá, o que significa para vocês a morte? Ou seja, então, é a falência daquele corpo? É a falência do corpo, pode não estar falido, o corpo pode estar bem, com saúde, e nós podemos... Aí é uma palavra que como é que eu lhe digo, ligada a essa. Então, nascer, ressomar. Ou seja, reutilizar um veículo físico. A dessoma, a morte, nós vamos dar o nome técnico de dessoma. A primeira morte. Mas, portanto, a primeira morte é corpinho, babau. Foi a vida. É como o José falou, roupinha, foi. Acabou o corpinho. O que acontece? Exatamente. Continua a própria consciência em si. Um exemplo do José foi muito feliz, ou seja, é como fosse uma roupa. Aquela roupa que você descarta, mas você continua existindo com a sua integralidade, com aquelas inteligências, aquelas informações, aquelas capacidades adquiridas, permanecem. Bem, nós vamos continuar a falar na segunda parte, mas eu, em primeiro lugar, quero aconselhar agora os nossos telespectadores, aqueles que queiram saber um pouquinho mais sobre o assunto que estamos aqui a tratar. Eu recomendo o Livro dos Espíritos, não é? Que mais que ninguém o José pode falar sobre ele, que é um livro de Allan Kardec, que aqui está a base de toda a doutrina, não? Sim, é o Livro dos Espíritos, tem a parte filosófica do Espiritismo, mas a obra espírita é composta por 5 livros, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, tem a parte experimental, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Mas seria aconselhável começar por aqui, sim, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, se me permite à parte, é uma obra de filosofia que já é estudada em algumas universidades do mundo, a par de outros filósofos. Bem, e na parte da Conscienciologia, então... eu vou recomendar O que é a Conscienciologia, do Valdo Vieira, que é brasileiro também, que está editado cá em Portugal, não é? Está editado em Portugal. Esse livro é editado no Brasil, mas ele é comercializado em Portugal. É comercializado através do quê? Do IAC? Do IAC. Pronto. Por enquanto ele é editado no Brasil. E aqui poderemos ter a base do que é a Conscienciologia? Não diria que a base toda está aí. Não, isso são aquelas coisas ainda... Não, isso é só o início. São aquelas coisas menores. A base da Conscienciologia... Está num compêndio bastante maior que esse. Mas esse livro é um livro que, vamos dizer, é um livro é um livro que pode dar uma ideia geral do que é a Conscienciologia, de um ponto de vista bem prático, vamos dizer assim. E o terceiro livro, também de Valdo Vieira, Projeções da Consciência. Isso aqui podemos também encontrar esses casos de saída do corpo, projeção... Vários tipos de projeção do próprio autor, ou seja, o autor do livro é o professor Valdo Vieira. E aí ele relata 60 experiências que ele teve, experiências fora do corpo, que ele teve no segundo semestre do ano de 1979. Então são vários, ele selecionou 60, muito diferentes umas das outras, para que a pessoa que lesse tivesse ideia das várias ocorrências que pode acontecer numa projeção. Bem, nós vamos agora para intervalo, mas voltamos já para continuar a conversar sobre vida após a morte. Sabe em primeira mão tudo o que se vai passar amanhã com a Flor e Bela. Envia a palavra Flor para o 3369 e serás o primeiro a saber. Prontas para amanhã? A SIC Mulher oferece-lhe uma viagem paradisíaca ao som de Júlio Iglesias. Envie um SMS com a palavra Júlio, seguida de uma frase que inclua as palavras Romantic Classics e SIC Mulher para o 3368. A melhor frase ganha uma viagem para 2 pessoas a Punta Cana durante uma semana com tudo pago. Apaixone-se de novo com a SIC Mulher. SIC Mulher, amor para toda a vida. A SIC Mulher apresenta-lhe uma programação fresca, nova, apaixonante. Descubra a essência do canal todos os dias, ao final da tarde, em direto. Encontre-se nas espiritualidades que lhe desvendamos semanalmente. Comece o dia com a adrenalina do Sixteen. E, claro, os grandes êxitos da SIC Mulher mantêm-se fiéis à sua companhia. Apaixone-se, deslumbre-se, emocione-se, divirta-se com a SIC Mulher. SIC Mulher, amor para toda a vida.
Leva a tua família à Disneyland Resort Paris com a SIC. Temos 10 estadias para 4 pessoas durante 3 dias, com entradas para os 2 parques Disney e voos TAP incluídos. Para isso, basta enviar um SMS com a palavra Buzz e uma frase sobre o filme Toy Story para o 3368. Apresento-lhe a essência da SIC Mulher. Feminina, atraente, dinâmica, divertida e independente. Essência é o novo talk show da SIC Mulher em direto das 6h30 às 8, de segunda a sexta-feira. Com a sua companhia e a ajuda dos nossos convidados, vamos explorar os universos do cotidiano. Conto, é claro, com a sua participação por telefone ou e-mail. Essência é um programa prático, útil e essencial para todas as mulheres e também para os homens. Essência. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da tarde, em direto. Bem-vindos à segunda parte do Espiritualidades. Hoje estamos a falar sobre vida após a morte. Continuamos a conversar com Angélica Guidini, professora de Conscienciologia. Angélica, quando nós morremos, a nossa consciência vai para onde? O que acontece com ela? Essa história é comprida. Vai depender muito. Depende de vários fatores, que alguns já foram falados aqui. Mas, basicamente, vai depender do nível de autolucidez que a pessoa tenha. Ou seja, quanto maior o nível de autolucidez, maior capacidade a pessoa tem até de escolher para onde ela quer ir. Por exemplo, nós estamos aqui agora e, de repente, a gente vai dessomar. Se a gente mantiver essa lucidez, nós podemos escolher, bom, agora eu dessomei, eu quero ir para a região extrafísica da China, porque eu tenho 3 amigos na China, mas e eu quero ir lá conversar com eles. Existem regiões assim? Existem, como o José falou. Quando nós saímos do corpo, nós observamos, porque o José falou do ponto de vista do espiritismo e é isso mesmo. Agora, saindo do corpo, nós temos a oportunidade de visitar essas realidades enquanto vivos. E depois, mas só eu que daí quero a gente saber quando a gente morre. Aí é que tá. Então, quanto mais noção disso a gente tem enquanto vivo, ou seja, quanto melhor nós conhecermos a dimensão extrafísica enquanto estamos vivos, melhor vai ser a capacidade de escolha que a gente vai ter, porque dá para planear. Então, tipo, eu vou dessomar, eu vou morrer daqui a 10 dias, tá? Então, o que eu vou fazer nesses 10 dias? E depois que eu morrer, eu quero fazer o quê? Quero ir para a China conversar com esses meus 3 amigos. Então, eu vou passar 3 meses lá na China, no ambiente extrafísico da China, vou conversar com eles, colocar toda a conversa em dia, depois eu vou mudar para um curso que eu quero fazer antes de nascer. Eu quero ficar, por exemplo, 5 anos. Isso se a pessoa tiver lucidez. Acho que vai ser bom para a minha evolução ficar 5 anos fazendo um curso do quê? De comunicabilidade, porque eu sei que na próxima vida que eu quero desenvolver mais a minha comunicabilidade. Então eu vou ficar 5 anos no extrafísico estudando a comunicabilidade, porque eu sei que eu vou ter que trabalhar com isso quando eu ressomar, ou quando eu nascer outra vez. E como é que é a forma da consciência? E como é que é a forma? A consciência não tem forma. O que tem forma são os veículos. Então, como é que é? É uma bolinha de sabão que vai à aula de... Tem coisa que parece bolinha. Não é assim. O veículo físico tem a forma física, que cada um de nós tem a sua forma própria. O veículo emocional, que nós chamamos de psicossoma. O veículo emocional, geralmente, quando nós estamos fora do corpo, ele assume a mesma forma do corpo físico. Ou seja, nós podemos ter exatamente a mesma aparência do corpo físico, ou por eleição, não. Se nós temos a tal lucidez que eu falei, temos o tal controle energético, eventualmente, por alguma necessidade, nós podemos, não é só por brincadeira, mas nós podemos, por necessidade, se for necessário, se for dependendo de onde estejamos, com quem estejamos convivendo, ou dependendo da atividade que nós estejamos fazendo, temos a hipótese de mudar a forma, mudar as nossas características físicas, que no caso não são físicas, são extrafísicas. Mas depois há um outro veículo que tem a forma de bolinha, que não tem forma de bolinha, mas é um veículo que nós chamamos de mental soma, que é o corpo das ideias, o corpo do discernimento, aquelas energias, aquele veículo que nos permite desenvolver toda a nossa atividade intelectual e não só, que esse não tem forma. Na verdade, é representado como uma esfera, ou como um ovoide, ou como alguma coisa, mas sentida pela consciência, porque forma nós, quando estamos nessa condição projetados, não sentimos forma, nem externa nem interna. Mas, pronto, pode se representar
como uma bolinha, um ovoide, um ponto de luz. Eu imagino sempre a bolinha. Uma coisa qualquer assim. Diga-me uma coisa, em relação, tendo por base os vossos conhecimentos e os vossos ensinamentos, não é? Como é que devemos lidar com a morte e com os mortos, os nossos mortos? Pois é, esse é um problema. Porque aí a parte do emocional. Exatamente. Quando você perguntou isso para o José, eu falei, essa pergunta é importante para muita gente. Por que a gente vê na nossa sociedade, quer a gente queira admitir ou não, a morte é um problema. É um a morte susto. É um susto, a morte é um medo constante, a morte faz dinheiro, a morte faz tudo. A morte é um problema, vamos dizer assim, que é uma imaturidade humana que ainda gera coisas desagradáveis. Cara, o Ocidente, sem dúvida. Muito. Então, e nós estamos no Ocidente, né? Nós podemos conhecer linhas orientais, nós podemos ter uma gama de conhecimento grande, mas a gente sabe que no dia a dia isso acomete muita gente. Agora, do ponto de vista da conscienciologia, a morte, como disse o José, é uma... Não, eu não concordo com o José que é uma quimera, porque não é. Porque a morte é uma coisa muito difícil de ser digerida, interiorizada pela consciência, enquanto possibilidade evolutiva. Porque na hora que a gente vem outra vez para uma condição intrafísica, a nossa memória, dependendo, da nossa maturidade, maturidade consciencial ao longo de muito tempo, vai depender desse nível de maturidade para a gente engolir a morte e para a gente aceitar a morte com muita tranquilidade. Mas isso é a nossa própria morte e a morte dos outros também, não é? Principalmente. A nossa e dos outros. Mas assim, por definição ou por filosofia, ou dentro da base da conscienciologia, a morte é uma necessidade evolutiva. Não é possível evoluir sempre no mesmo corpo biológico. Claro. Não é, biologicamente é impossível. Então, é uma necessidade na medida em que, para desenvolver determinadas condições, determinadas capacidades, determinados atributos, que só dentro de um corpo físico dá para desenvolver, uma hora ou outra nós vamos ter que aceitar que esse corpo não dá para desenvolver tudo. Então, vai trocando. Certo? Agora, como aceitar isso? Essa que é a coisa. Emocionalmente, como lidar com isso? Como é que você lida? Você, com tudo que você já estudou, para já você é uma mulher de ciência na medida em que é médica, dentista. Mas professora de conscienciologia. Você tem medo da morte? Não. Eu não tenho medo nenhum da morte, mas eu já passei por mortes de outras pessoas que foram difíceis de digerir, como eu estou dizendo aqui, apesar da teoria toda. O que me ajudou muito, agora eu vou falar, eu não sei se eu posso citar um caso pessoal aqui, sim, claro. Ou que você perguntou, você como lida. O que me ajudou muito a encarar a morte com mais sossego. Porque, na verdade, eu nasci dentro de uma comunidade espírita, minha família toda é espírita, eu tenho contato com a espiritualidade desde que eu nasci. Na verdade, filha, você é brasileira, né? E desde que eu nasci, isso para mim é tudo tranquilo. Só que essa pessoa dessomou quando eu era a minha mãe, quando eu era muito nova, eu tinha 15 anos. E eu fiquei com aquilo, e tinha amigos médiuns, até os meus amigos médiuns me falavam, veja bem, e se você soubesse que a tua mãe está aqui agora? E eu despencava a chorar. Então eu não estava bem resolvida, mesmo em compreendendo as ideias, compreendendo essa situação, eu não conseguia administrar. Até que um dia eu saí do corpo espontaneamente. Eu não sabia o que era conscienciologia, eu não sabia o que era projeciologia, eu não conhecia essas ideias do jeito que elas estão organizadas aqui. Eu saí do corpo espontaneamente e encontrei com a minha mãe. E aí eu tive um diálogo com a minha mãe e com esse diálogo a coisa amenizou. Como isso é um caso muito próximo, meu, essa questão da morte ficou mais tranquila. Ficou mais resolvida. Ou seja, a teoria ficou muito clara, que a teoria tem todo um embasamento e para mim fez lógica. E depois, pessoalmente, eu digo, na prática, aquilo realmente ajudou bastante. Ajudou. E você, José, tem medo de morrer? Sinceramente, medo de morrer não tenho. Penso que todos nós temos um certo receio de às vezes ficarmos agarrados a uma cama durante anos e anos e anos a fio, né? Mas de acordo com a doutrina espírita, se tiver de passar por isso, é porque preciso disso também para a minha evolução espiritual. O espiritismo encara a morte, quando nós ao bocado, quando referíamos que a morte era uma quimera, portanto, o espiritismo encara a morte como uma continuidade, quer dizer, a morte não existe. É uma ilusão que foi alimentada.
Ok. Portanto, é apenas uma passagem para a outra margem, como dizia a canção. Ok. Né? Bem, eu agradeço a presença dos dois. Nós vamos continuar por aqui ainda, porque vamos agora lançar a nossa agenda e depois a seguir conversar com Carlos Amaral sobre vida após a morte. E agora chegou a vez do nosso Dr. Carlos Amaral. Olá, Carlos. Boa noite. Então, hoje vamos falar sobre vida após a morte. Eu sei que você tem uma visão como budista que é, não é? Uma visão muito diferente do que é a vida após a morte, do que é a morte em si. Digamos que não é assim tão diferente, porque tendo em conta os diversos paralelos e os paralelismos que aqui se falaram e relataram de uma forma tão, enfim, invulgar, mesmo nos nossos dias, por pessoas capacitadas e abalizadas para tal, devo dizer que a diferença não é tão grande. Talvez o pormenor e o detalhe, não só no critério científico, que aqui foi focado e muito bem, é o critério de um teorema, digamos assim, cada qual tem a sua opinião e explica-o da melhor forma. A diferença, se existe, é a nível da palavra e do emprego da mesma. E era interessante, talvez, se me permitisse, procurar, através deste neologismo conscienciologia, um pouco de apoio para aquilo que eu pretendo dizer. Claro que todos nós vivemos, como sabemos, na época ainda que, com uma certa resistência, nos desprendemos de Newton e de Descartes. Ora, para aqueles que ainda se prendem às teorias, e muito bem, de Newton e de Descartes, terão muitos problemas a nível da ciência e a nível, inclusive, da mentalidade coletiva de aceitar aproximações diversas quando se escusa Thanatos como morte, Thanatos em si, o espiritismo, a conscienciologia e outras áreas que vão bulir, de certo modo, com a certeza tridimensional da nossa existência. Portanto, a linguagem aqui difere, efetivamente. Qual é a consciência que eu tenho da própria morte? A consciência que eu tenho da própria morte é aquela que eu tenho da própria vida. É uma sequência ininterrupta de vivências internas ou externas, endógenas ou exógenas, de acordo com o que se disse em conscienciologia e muito também de acordo com a questão kardeciana, porém vividas de uma forma também lúcida e por uma experiência que de alguma forma nos vem dar um certo eco na experiência de vida que temos. Como budista, a morte é tão somente uma passagem e um melhoramento de fato, se assim quiser aceitar a ideia. Passagem para onde? Uma passagem. Vocês têm o conceito do céu e do inferno? Digamos que o conceito de céu e de inferno é um conceito, também se quiser, nascido numa sociedade em que civilizacionalmente aprendemos judaico-cristamente que existe um tempo de repouso, possivelmente um tempo de agonia e um tempo de dor. Mas estamos baseados no budismo naquilo que nos faz sofrer. A explicação do sofrimento humano é estarmos afeiçoados a uma causa que se chama apego. Ora, a partir do momento em que nos apegamos a uma forma tridimensional, como, por exemplo, neste programa, se nos apegarmos a esta mesa e por qualquer razão este cenário se desmanchar, evidentemente que para além da produtora, da realizadora, todos nós vamos padecer um pouco o contratempo de perdermos a estrutura momentânea e entraremos, de certo modo, não direi numa alienação, mas possivelmente numa grande preocupação. Portanto, o mudar de corpo ou mudar de fato, se assim se aceitar, mas é vocês, qualquer coisa portanto, de natural. os budistas aceitam essa mudança? Com certeza. Aceitam a encarnação, a reencarnação? Eu também, não como um todo. Não no todo, no sentido, portanto, se a molécula A ou X ou Y, ou o cromossoma X ou Y tiver um diapasão de frequência antagónico, possivelmente à nova programação aceite. Bem, ninguém entendeu nada. Portanto, eu diria, por outras palavras, como médico, que quando nós temos uma mitocôndria que, de certo modo, se recria num corpo como o nosso,
e se a ressoma vai acontecer, evidentemente que há particularidades dessa mitocôndria que não serão inseridas no contexto por via da dimensão reprogramável que sempre é. Pela atitude da decisão tomada quando há lucidez para tal, e aqui foi falado nisso, e foi um ponto extraordinariamente importante, que acho que é um ponto de advertência. É necessário ter lucidez que nos cria harmonia, calma, serenidade, para nos confrontarmos no sentido positivo com a ideia de que um dia partiremos em plena liberdade à procura da maior das liberdades do homem, que é o outro lado do véu, parafraseando Helena Petrovna Blavatsky. Portanto, de outra forma, num projeto de linguagem, se quiser de semântica, direi que a mudança de fato tem que um dia acontecer e, como tal, não nos devemos nunca agarrar a um fato que está roto, descozido e que já não serve. Mas o que difere, basicamente, vamos dizer, entre a cultura, entre nós, os ocidentais, e os orientais, é a forma como encara essa morte, não é? Absolutamente. Que eles encaram de uma forma muito tranquila. E você pode verificar à beira do rio Gange uma particularidade interessante, que foi um funeral hindu, em que realmente colocaram aquele corpo que ainda é símbolo do respeito e da veneração familiar à beira do Gange, pobremente vestido, pobremente incorporado numa pira que pouca madeira tinha para ser consumido, e de uma forma muito simples, sem inclusive o apoio sacerdotal hindu, porque não havia condições para tal, foi cremado colocando-lhe gasolina por cima. Ora, esta visão panorâmica da realidade hindu... E sem choro, sem drama, sem pranto, simplesmente o estar ali à procura de solver e de resolver uma questão que se prendia a um corpo que necessitava passar pela transformação, naturalmente poluindo um pouco mais o rio Gange, mas o que era importante era dar o descanso devido aos restos ditos mortais, que não necessariamente precisam ser preservados para que nos coloquemos sempre numa ambiência de dor, de aflição, de pranto e de choro. Mas dentro do budismo, portanto, como é, portanto, claro que a convivência com a morte, a aceitação da morte é de uma forma muito mais tranquila, pronto, é natural, é tão natural, nascer como morrer, claro, não é? Claro. Agora, o que acontece conosco quando morremos? Acontece variedíssimas coisas. De acordo com, eu poderia citar, por exemplo, numa linguagem védica, portanto a civilização védica, os 4 Vedas, ou se quiser, para nós budistas, portanto, as 4 maneiras de se partir e de vivenciar a nossa experiência, podíamos dizer os 4 bardos, podíamos dizer que o ser humano pode experimentar serenidade, se preparar para tal, se desenvolver tal, em vida. Pode, de forma muito objetiva, experimentar a não serenidade. Eu não direi aqui as palavras como sentidos contrários ou antagónicos. O que eu estou dizendo é que há complementaridades. Se eu viver serenamente, a complementaridade é sempre serenidade, harmonia, amor no incondicional. Sempre numa perspectiva positiva. Se eu viver o contrário dessa realidade, mesmo que tendo em conta a complementaridade desse contrário, porque no budismo não existe bem e mal como um mundo em dicotomia contínua. Não há guerra entre o mundo do bem e o mundo do mal. Existe simplesmente a existência para que em nós se faça luz, ou seja, a lucidez, em termos até do próprio paradigma consciencial, que nos ajuda a perceber que somos nós aqueles que traçam verdadeiramente essa guerra, ou, neste caso, essa pacificação. Portanto, no momento da nossa partida, no momento de expirmos este fato, iremos para um local, chamemos-lhe assim, para um plano vibratório normalmente superior ao nosso, mesmo que esse superior não signifique gramaticalmente superioridade em termos objetivos de espiritualidade, de avanço, de desenvolvimento, que nos faz separar imediatamente da causa do sofrimento momentâneo que tivemos, seja ele físico, seja ele moral, seja ele psíquico ou até, se quiser, no sentido espiritual. Portanto, ficaremos durante algum período de tempo que não é mensurável pelo tempo que nós conhecemos, pelo relógio das 24 horas, nesse estado. Aliás, foi falado e muitíssimo bem que existem diversos estados. Há o estado do descanso, há o estado do despertar para a lucidez da nova existência, e há um estado que nos permite realizar de forma muitíssimo concentrada e profunda,
em lucidez plena, a capacidade de escolhermos a nova missão e de que forma é que queremos voltar ao mundo dos vivos. E segundo, uma frase muito antiga e muito interessante de Camille Flammarion: os mortos são os vivos do céu. Céu no sentido de que existe um plano superior, como muitos outros planos existirão, e como tal, fora deste plano, tudo o que vier é sempre bom. E os mortos comunicam-se connosco? Digamos que quando se fala de thanatos e thanatos para aqueles que estão em casa, eu diria que os mortos, como mortos, não podem comunicar. O cadáver não comunica mais. Ou seja, ele tem a sua vibração durante um período de horas, ele durante 3 ou 4 dias estará num estado, enfim, de permanência quieta, de quietude, que devíamos respeitar, e no conceito budista isso é extraordinariamente durante 73 horas respeitado. Respeitado contudo, no sentido de não enterrar? De não ser enterrado, não ser tocado, nem sequer ser, digamos, machucado no seu silêncio absoluto, para que a passagem dos bardos, dos 4 estados de bardo, se possam processar. Portanto, digamos que a comunicação dos mortos, ou seja, dos vivos do outro lado da fronteira, do outro lado do véu, poderá ser feita por canais que a subtileza da mente humana poderá desenvolver. Portanto, os espíritas terão a palavra mediunidade para tal, embora eu tenha algumas, enfim, tem algum cuidado em receber a mediunidade incorporativa ou incorporadora, com algum cuidado, porque há manifestações que fazem parte da persona e, por isso, do rasgo magnético que deixamos no mundo, que pode ser confundido com o seu sentido sutil do termo. Não vamos confundir. Portanto, inclusive os espíritas, muitas vezes também, de uma forma muito digna, dizem é preciso ter cuidado com sessões espíritas quando a sessão se coloca à volta de uma mesa para um médium incorporar N pessoas que já foram deste mundo. É necessário verificar que o espírito, pela sua dimensão e por ter assumido uma nova dimensão num plano diferenciado, não terá categoricamente, de forma direta, capacidade de comunicar na sua totalidade. É necessário que haja um plasma, o protoplasma, se quiser, ou ectoplasma, segundo o espiritismo, para que ele possa, até visivelmente, fazer-se sentir e estar presente. Ok, Carlos, muito obrigada, mas eu queria que repetisse a frase de Flammarion que eu achei fantástica. Camille Flammarion disse, e para todos, que os mortos eram os vivos do céu. Está bem, então não vamos nos esquecer disso, é uma boa perspectiva. Nós voltamos na próxima semana com mais um Espiritualidades. Até lá. Espiritualidades.